Assim, eu acho que o Botafogo é muito cedo para a gente falar, né? Teve um jogo só, né? Do Lúcio Flávio. E eu acho que também a gente tem que lembrar que tanto os dois clubes, na verdade, eles não apostaram no interino. Eles fizeram várias outras apostas antes, e aí, quando não deram certo essas apostas, aí é que eles foram para o interino, né? Errou, e vai contigo. Exatamente. O Lúcio Flávio é posterior ao Bruno Lage, que já era tipo o terceiro técnico, né? Porque o Caçapa ficou ali de interino. Então aí o Lúcio Flávio passa a ser o quarto técnico e o Marcelo Fernandes também tem outros técnicos, né? O Aguirre ficou pouquíssimos jogos, por exemplo, antes de ficar o Marcelo Fernandes. Então acabou sendo uma acomodação ali dentro de uma circunstância. No caso do Santos, eu acho que a gente já pode falar que está um pouquinho mais consolidado, porque teve 3 vitórias seguidas, né? E eu vou destacar, além do que o PVC falou ali da questão tática, de como ele armou o Santos, é que o Santos tem feito bastante gol de bola parada, né? Em jogadas que parecem treinadas, né? Essa do Rincon, ele fez um gol muito parecido com o gol anterior, né? Contra o Vasco, exatamente. No O jogo contra o inclusive, Vasco. acabou de falar disso, que são jogadas trabalhadas. E eu acho que o jogo contra o Bahia também teve uma bola uma bola parada ali, que foi claramente pensada. O Soteldo dá uma cavadinha e vem pelo meio, enfim. Ele tem coisas aí, não é que você vai dizer, só tá batendo papo no vestiário. Ele apresentou coisas na armação do Santos e num cenário desafiador, porque tinha muito reforço chegando, e a gente tinha falado disso, e você tinha que encaixar ali esses reforços, né? No caso do Botafogo, o que o Lúcio Flávio fez foi voltar ao que era antes, né? Você olha a escalação de ontem contra o Fluminense, era o Botafogo clássico, né? Em vez de improvisar o Tietê na direita, como tinha feito o Bruno Lage, ele voltou com o Diplácito e botou o Tiquinho de centroavante, e o Botafogo jogou no contra-ataque, que é como o Botafogo joga muito bem. E teve uma questão também do jogo do Fluminense encaixar com o do Botafogo, né? O Fluminense gosta de sair jogando, o que permite a pressão de marcação-pressão do Botafogo, e também o Fluminense é um time que, como joga muito, dá muito jogo, se expõe também bastante. Então ele deu o contra-ataque para o Botafogo matou o jogo, jogou melhor e ganhou o jogo do Fluminense com esse encaixe aí. Então ele trouxe um modelo mais tradicional no sentido de o que deu certo com o Botafogo no primeiro turno, e funcionou nessa característica de um jogo muito difícil, de afirmação aí, porque o Botafogo vinha dessa turbulência, né? 4 jogos sem vencer. Então foi um resultado muito importante, eu acho que tem mérito, e foi uma coisa voltar ao que era anteriormente. A gente vai ter que ver como vai se comportar o Botafogo quando ele tiver que atacar o adversário, que o adversário não der as costas para ele e a linha, que era a questão que o Bruno Lage colocava como sendo uma coisa que ele estava tentando superar, né? Eu acho que tem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. O futebol é muito doido, né? O futebol brasileiro é mais ainda, mais louco ainda. É claro que não tem uma receita pronta, né? A gente teve um período ali, 2017, era um técnico interino que virou efetivo, que era o Carille. Em 2018, era um técnico veterano, o Filipão, no Palmeiras. Em 2019, um técnico estrangeiro. E aí você fala, não, agora é o novato. Não, agora é o veterano. Não, a tendência é o estrangeiro. E muitas vezes essas coisas vão se sobrepondo, e são histórias que podem acontecer simultaneamente, de sucesso de um caso e sucesso de outro. Só que é curioso como o Santos e o Botafogo têm histórias no passado. O Santos, eu acho deliciosa essa história, que o Santos tem 11 técnicos campeões em 111 anos de vida. E se você pegar os 5 primeiros, são Bilu, Lula, Antoninho, Pepe e Formiga. Tudo jogou lá. Como Marcelo Fernandes. Depois você tem 5 que não jogaram lá. Castilho, Luxemburgo, Leão, Dorival Júnior e Muricy. E vem o Marcelo Fernandes, que é um interino, sobrinho neto do Antoninho Fernandes, que é um desses 11 técnicos. Ou seja, o Santos foi campeão com 11 técnicos e 10 famílias. É muito louco. E tá sempre olhando para si, né? Para buscar soluções no passado ou dentro ali da própria comunidade santista. Houve um tempo que não era tanto assim. Depois chegou um momento que o Luxemburgo podia ser cotado, porque o Luxemburgo conhece o lugar. É incrível. Assim. O Botafogo mesmo tem uma história do João Saldanha. O Saldanha não é um jornalista que virou técnico. O Saldanha era um bom vivan, conselheiro do Botafogo, que conduziu a delegação do Botafogo numa excursão em que caiu o técnico Geninho. O Geninho era campeão de 48 pelo Botafogo, meia-direita,
Então, era uma história de um ex-jogador do clube que assumia. O Geninho foi demitido no meio da excursão, assumiu o Saldanha e ficou. E aí o Saldanha ficou, foi campeão carioca de 57, foi até 1961 como técnico, e quando deixou o cargo de técnico, virou comentarista da Rádio Continental. Então, aí depois ele é o jornalista que virou o técnico, porque aí ele era comentarista que virou técnico da seleção. Mas a primeira história dele era de um conselheiro do Botafogo, um bom vivan, socialite, que trabalhava com um clube, que chefiava a delegação e virou técnico. É muito Lúcio Flávio, assim, sabe? Tá aqui, então vai tu mesmo. O Botafogo foi vice-campeão carioca de 92 com o Gil. O Gil, ponta direita na Copa de 78. Então, tem histórias que funcionam. Claro que não pode ser regra. Tem um histórico recente, né? Em 2009, o Andrade assumiu e era interino e foi campeão brasileiro como interino até o fim. Eu acho que não é uma história exatamente parecida com a do Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio já estava no trabalho, né? Ele engatou, teve muito a ver com isso, né? Ele já vinha fazendo parte, era auxiliar e tal, ele sempre participou ali, não foi uma solução tirada da cartola. Mas tem essa coisa de fato. E é engraçado, o PVC estava falando que é um veterano, um interino, um estrangeiro. É como os outros times, do time que é campeão brasileiro, viram exemplo para os outros times, aí no ano seguinte todo mundo tenta aquela fórmula, né? Já aconteceu várias vezes. E na Copa do Mundo também é meio assim, né? A Copa do Mundo dita o padrão tático para os 4 anos seguintes. E quando o Carille foi campeão, muita gente foi procurar interino ali para ver se tinha um cara que estava crescendo na própria divisão de base, que poderia ser uma solução. Quando o Filipão voltou, teve uma procura por técnicos medalhões e tal, mais veteranos. Quando o Jorge Jesus teve sucesso, você foi buscar muitos estrangeiros, é uma coisa que vem até agora, né? Mas o campeão brasileiro leva o padrão do ano seguinte, digamos assim, né? Sim, tem essas ondas, essas tendências, ou essas modinhas, como os jovens gostam de dizer atualmente. Você com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal do All Sports. Estamos em campanha rumo a 1 milhão de inscritos, já somos mais de 964 mil. Sempre vale demais a sua presença com a gente, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no All Sport. Enquanto o Rodrigo estava falando sobre o Lúcio Flávio chegar e, momentaneamente que seja, já estanca essa crise, né, no Botafogo, porque consegue vencer algo que já estava difícil com jejum. Eu me lembrei da época que eu cobri o Santos, quando o Adilson Batista foi técnico do Santos, numa padaria que é famosa lá em Santos, ali por perto do Canal 5, onde tem até uma estátua do Rei Pelé, colocaram uma faixa assim, ó: muito faz quem não estorva, fora Adilson. Ou seja, faz o simples e não atrapalha. E o Adilson Batista caiu, logo na sequência veio o Muricy, o Santos foi tricampeão da Libertadores em 2011. O Adilson chega a comandar o início daquela trajetória do Santos. Ou seja, nesse caso do Botafogo, que é o que me parece, o Rodrigo pode ter essa percepção melhor, a gente já passou por cima disso aqui, também em debates com o PVC. No caso do Lúcio Flávio, e na saída do Bruno Lage é o seguinte, né? Desde, na verdade, a chegada do Bruno Lage para a transição do Luiz Castro. Não atrapalha, que está muito bom. O time é o líder do campeonato, faz o básico, né, Rodrigo? O Bruno Lage, vamos ser sinceros, que ele extrapolou em todas as chances de inventar ali no que ele estava no cargo, né? Ele foi criando crises para si mesmo, uma atrás da outra, transformava derrotas que eram ali uma derrota em crises emocionais, que já na primeira, lá naquela entrevista pós-jogo do Flamengo, totalmente sem necessidade, era a primeira derrota do Botafogo em casa. Aí depois, com aquelas coisas de arbitragem, jogar muito naquele, ele criou um clima no time dele. Ele criou um time que vinha tranquilo, ele criou um clima. É um fato. E aí depois... Teve um meme que usaram, eu esqueci o nome do jogo, Among Us. Começaram a fazer o meme do impostor, né? Que é o cara que tá dentro ali para atrapalhar. Parecia o impostor do meme do pessoal do que joga Among Us, que é um jogo que tá todo mundo numa nave e você tem que descobrir quem é o impostor. É evidente que é uma brincadeira, mas fizeram esse meme, porque às vezes a crise é o que o Rodrigo falou, vinha do próprio Bruno Lage. Ele criou duas situações, do jogo do Flamengo e do Tiquinho Soares, acho que são as maiores. Perdão, Rodrigo. Assim, o argumento dele era de que o Botafogo precisava de ajustes porque os times adversários iam começar a se preparar para enfrentar o Botafogo explorando esse contra-ataque, as costas da linha não ia dar mais essas costas e o Botafogo tinha que aprender. Até fazia sentido a tese, mas ele mudou muito o Botafogo, né? Ele tornou o Botafogo frágil defensivamente, né? Então, aí você mexeu na principal qualidade do time, que era não sofrer gols. Passou a sofrer um gol por jogo. Então, deixou de ser um time
sólido, que ia lá e dava umas estocadas, fazia 1, 2 gols, e era muito eficiente, passou a ser um time que era frágil, perdeu identidade. Então, um ajuste, uma coisa é um ajuste, outra coisa é você tentar mudar completamente a característica do time no meio do campeonato, sendo que está dando certo, né? E ainda com todos esses aspectos emocionais do lado. Eu acho até que tem uma discussão da forma como se deu a saída dele, né? Porque é normal um dono de clube, como é o caso da SAF com o John Textor, ou um dirigente de clube, como é o caso da associação, identificar que há problemas no vestiário e por isso tirar o técnico. Acho que faz sentido porque deixa de funcionar. Agora, quando os jogadores pedem a saída do técnico, pode-se criar uma situação que, às vezes, ali fica uma dúvida de quem está mandando na história, né? Mas, nesse primeiro jogo, foi muito bem. O Lúcio Flávio voltou ao modelo anterior e pode ser que engate. Agora é aquela coisa, né? A gente vai fazer a leitura lá do resultado final para trás. Se o Botafogo for campeão, e eu acho que tem grande chance, porque se ganhar 6 jogos em 12 aqui, eu acho que é campeão, a gente vai dizer que a democracia, vejam só como acontece, a interferência dos jogadores e tal. Se chegar, por acaso, isso não acontecer, a nossa leitura vai ser, mas aí também, olha aquela insubordinação no meio do campeonato, como é que ia dar nisso e tal, não sei o quê. Então... É curioso. É curioso você pensar que o Brasil estava à procura de uma recuperação do ponto de vista tático. Os técnicos brasileiros têm uma deficiência teórica e tática. Eu acho que teórica tem. Do ponto de vista teórico, sim. Do conhecimento teórico materializado. Mas já falamos sobre isso. Aí você traz um único técnico de todos que vieram no Brasil, que trabalhou na Champions League e na Premier League, e foi campeão em Portugal, né? Porque o Jorge Jesus trabalhou na Champions League e foi campeão em Portugal, mas não trabalhou na Premier League. O Sampaoli trabalhou no Campeonato Espanhol, na Champions League, mas não trabalhou no Campeonato Inglês. E aí você traz o cara, teoricamente é o cara que passou pelos lugares mais, embora com uma carreira curta, e é um fracasso, retumbante. E eu ainda acho que tem um pedaço disso, claro que cada história é uma história, mas e quando a gente traz um cara e fala 16 jogos, o trabalho é ruim, mas 16 jogos é trabalho? Bom, é suficiente trabalho para os grupos de jogadores não gostar dele. Né? Então, não é trabalho. Mas, em tese, não é. Você não deu tempo. Você trouxe um cara que não conseguiu nem se adaptar, nem entendeu como é que você sai da Barra para o Leblon e o cara foi embora. Então, é muito maluco isso no futebol brasileiro. Como a gente vive da nossa bagunça, muitas vezes. Muitas vezes a nossa bagunça dá mais certo do que o que... E não quer dizer que não estou santificando o Bruno Lage, não. Assim, longe disso. Só estou tratando da curiosidade. Temos um déficit tático. Trazemos um técnico que trabalhou na Premier League. É um fiasco. Ele era muito apegado a esse negócio de trabalhar na Premier League, né? Ele repetia toda a coletiva, né? Sim, não, porque assim, o Diego Costa, quando ele foi justificar a barração do Tiquinho, por ele vai assim, porque Diego Costa foi jogador de Premier League e tal, não sei o quê. Acho que ele tinha muito apego como se fosse uma coisa que dava uma superioridade bem grande do cenário brasileiro. Era a percepção que eu tinha do que ele falava. E as coisas não são bem assim, porque aqui tem uma questão de adaptação que não é fácil. E eu acho que se a gente comparar com o momento que começou a onda de técnicos estrangeiros com São Paulo ali, Jesus, em 2019, o futebol brasileiro já teve uma subida tática, tanto, inclusive, dos técnicos nacionais. Pode não ser ainda, tá no padrão mais alto dos campeonatos de elite europeus, mas teve uma subida tática. Então, já não é a terra de você chega aqui e vamos lidar com gente que não sabe nada, entendeu? Eu acho que tem muitas coisas aqui que não são fáceis de adaptação. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e o técnico estrangeiro que chega aqui achando que vai nadar de braçada tende a cair do cavalo. Já tivemos alguns casos de fracassos de estrangeiros. Você que está com a gente, não se esquece do like, se inscreve no canal. Mas falando tem. em treinador... Diga, o que mais tem. Tem muito mais. Se ele fizer uma lista, tem muito mais técnico estrangeiro que fracassou no Brasil do que deu certo. E outra coisa que eu vivo dizendo, não é verdade que o Brasil olhava para técnico estrangeiro com desprezo. Assim. Tem técnico estrangeiro no futebol brasileiro
em todas as décadas, desde as décadas de 1910. Nos anos 80 tinha menos, é verdade. Depois de ser campeão tinha menos. O Zé Romário Pastoriza trabalhou no Fluminense. Nos anos 90, o do Santos Dascovitch trabalhou no Bragantino. O Lothar Matheus trabalhou no Atlético Paranaense. Então, assim, os de sucesso e os de fracasso. Mas nesta leva, se a gente pegar de 2019 Jorge Jesus para cá, a gente faz a lista de sucesso. Jorge Jesus, Abel Ferreira, tem mais. Mas, assim, os dois, Pedro Caixinha, hoje é um sucesso. Agora, Antônio Oliveira é um sucesso no Cuiabá, mas fracassou nos trabalhos. Agora, você vai ter Domenech Torren, Sampaoli no Flamengo, Paulo Souza, Gesualdo, Pepa, Renato Paiva, Diego Dabove, Morínigo. Então, a lista de fracasso é maior do que Dudamel. Mas de técnicos brasileiros também, né, PVC? Então, na verdade, se você fizer a amostragem de técnicos brasileiros, deve ter até um levantamento curioso se você fizer assim, sei lá, nos últimos 5 anos da Série A, os técnicos brasileiros, que também a gente vai ficar se apegando nisso. O fracasso é nosso. O fracasso é nosso. É isso que a gente chama de cultura de futebol brasileiro e que, na verdade, é o analfabetismo do futebol brasileiro. A gente acha absolutamente natural demitir um técnico em 15 jogos. O Gesualdo Ferreira, que é um professor em Portugal, veterano, passa 10 jogos no Santos, aí vem a pandemia. Aí passa 4 meses sem jogar. Volta, faz 3 jogos e é demitido. E a culpa é do Gesualdo. Não, o fracasso é nosso. Não, essa percepção de fracasso, por exemplo, você pega, vou botar um caso aqui que eu acho o Pepa, do Cruzeiro. O Pepa estava dirigindo o time ali meio de tabela e tal, tinha uma armação, fazia sentido o time do Cruzeiro, não era um time bagunçado. O Cruzeiro tirou o Pepa e está pior do que estava quando ele saiu. Então, assim, ele foi um fracasso ou esse era o limite do time do Cruzeiro? Tem uma discussão. Sim, exato. Ou o próprio Cruzeiro se precipitou nessa saída. Nesse caso do Pepa, eu confesso que me surpreendi negativamente pela decisão da diretoria. Não achava que era momento de sair do Pepa em cima da expectativa. Fossati no Internacional de 2010. O Fossati levou o time até a semifinal da Libertadores e foi demitido. O Celso Roth foi campeão. Fossati foi um fracasso? Não, mas ele... O Cudê no Galo, no Inter, agora de novo, enfim. Dudamel. Você fala com o Dudamel, já cruzei com o Dudamel em cobertura, o Dudamel é magoadíssimo, porque ele ficou 7 jogos no Atlético. Você traz o cara contrata um cara que vem de fora, você dá 7 jogos para ele e diz, o trabalho foi ruim. Bom, mas não começou, o cara não sabe nem onde é Belo Horizonte ainda. Mal conheceu todo o elenco e já está indo embora.